primeiro dia do Chá com Letícia. Então é coisa nova, né? Nós estamos agora também no Chá com Letícia, toda quinta-feira, às 18h04, ok? Então espero vocês agora, toda quinta-feira. E hoje, para a gente iniciar esse novo programa, a gente convidou a nossa querida doutora Flávia Peçanha Cruz. Eu vou chamá-la aqui para poder compartilhar comigo. A Flávia já foi nossa aluna, ela é uma advogada atuante e ela escreve muito bem também. Olá! Aí, a Flávia, aí, gente, que além de tudo, essa moça linda, olha que coisa boa, né? Muito obrigada, Flávia, por aceitar o convite. É um prazer enorme vir aqui compartilhar conhecimento com você. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada aí mais uma vez. Fico muito feliz também. Então, gente, hoje, então, primeira vez, viu, Flávia? A gente está inaugurando o Chá com Letícia, porque continua o Café com Letícia na segunda. Normalmente vai ser comigo na segunda. Próxima segunda vai ser com o Paulo Hermano, porque eu tenho correição lá no cartório. Depois, na quarta-feira, vai ser com o Londe. Eu acho que vai ser com... quarta-feira agora vai ser com o Londe. Ele está falando dos enunciados do registro de imóveis. Está muito legal. Começou essa semana, ele falou de alguns enunciados essa semana. Semana que vem ele vai falar de novo. E aí eu volto de novo semana que vem, na quinta-feira, para falar de mais alguma coisa interessante que a gente ainda está bolando. Então agora tem mais oportunidades. Ó, aproveita, pessoal, esse horário, eu acho que esse horário é o horário do rush, né? É bom para quem está indo para casa, dirigindo, coloca lá para ficar ouvindo, né? E quem vai de ônibus, eu sei que os meus funcionários mesmo lá do cartório se falaram, eu vou aproveitar que eu vou de ônibus e vou ouvindo. Então é bem legal, acho que é um horário interessante, né, Flávia? O que você acha? Responsabilidade, viu, de inaugurar nesse horário. Eu acho que vai ser bem legal. Mas então, ó, Flavinha, apresente-se, por favor. É que eu falei rapidamente do seu currículo, né? Isso, mas fala aqui pra gente. Eu sou Flávia, advogada, especializada na área de direito imobiliário, fiz uma pós de cartório, notarial e registral com a Letícia, com uma equipe muito boa, né, Letícia? Foi bem proveitosa a nossa pós. Foi muito Recente, bom. eu fiz uma outra pós da MASO, que é de negócios jurídicos, para poder aperfeiçoar. E apesar de ter formado em 2016, eu atuo na área desde 2014. Eu entrei como estagiária no escritório de advocacia aqui em Belo Horizonte. E inicialmente era aquele plano B, queria muito fazer um concurso para defensoria, mas precisava de ter um plano B. E aí eu falei, não, vou fazer um estágio ali no escritório só para ter um pouquinho de experiência. E caí de paraquedas no direito imobiliário, me apaixonei, virou o plano A. E aí a gente está aí até hoje, né? O que me encanta muito dessa área é tentar resolver tudo de forma no extrajudicial, usar os mecanismos que o cartório tem para poder solucionar os nossos problemas e evitar chegar no tão temido judiciário. Olha, e além disso tudo que a Flávia falou, ela gosta de escrever, o que é um sucesso, né? Gente, eu falo que a gente tem que criar doutrina. Eu sempre escrevo. Quando tem caso novo, eu estou escrevendo. Você fala assim, esse artigo, inclusive sobre isso eu tenho um artigo. Eu mando assim, esse aqui eu também tenho um artigo. Mas é porque, gente, não precisa ser um artigo aprofundadíssimo, não. O importante é a gente noticiar e criar doutrina na nossa área de trabalho, sabe? Isso vai ajudar muita gente, sabe, pessoal? Então não deixem, quem quiser procurar meus artigos, né? Para os nossos alunos, a gente fez o nosso livrinho, o meu eu deixei no cartório, chama Registro de Imóveis em Artigos, né? E agora a gente vai ressaltar a segunda edição. Na segunda edição, Flavinha já mandou o dela, que já foi selecionado. Aí eu chamei ela hoje para poder falar com a gente sobre o tema do artigo dela, que eu acho que vocês vão ter muito interesse, porque tem a ver com regularização de imóveis, que ela já falou que se apaixonou, eu também. Gente, sem brincadeira, esse negócio de ajudar os outros a ficar feliz. Ontem mesmo eu tive diversos casos, né, de advogados que foram lá no cartório, com casos difíceis, e a gente acha uma solução junto, olha, vai por aqui, vai por aqui. Ontem mesmo teve uma senhora, olha que interessante, leiga, né, não era, ela foi lá,
leiga, sozinha, não foi com a advogada, não. E ela estava na dúvida, porque ela ia divorciar, e ela nem sabia se o imóvel que o marido tinha comprado já tinha Nossa. registro no registro de imóveis. E ela nem sabia. Aí eu falei, traz a matrícula, é um papelzinho assim, expliquei como é que era. Aí ela trouxe os documentos todos que ela tinha em casa e aí era matriculado. Eu falei, olha que coisa boa, Menos coisa um rara problema. aqui no Barreiro, imóvel com matrícula. Menos um problema. Já vai divorciar, mas pelo menos com menos um problema, E né, assim, Flávia? são pessoas Graças a leigas, Deus. né? Mas não só as pessoas leigas, mas no próprio curso de direito, a gente vê somente uma base ali nos direitos reais. Pouquíssimas faculdades têm a cadeira do direito imobiliário. A UFMG aqui em Minas tem, eu fico muito orgulhosa disso. Mas muitas vezes a gente sai da faculdade sem nem ter ideia, sem nem saber do que se trata, o que é uma matrícula. Então é importante todo tema, não tem dúvida boba. E é isso. Não tem, não. Ó, por isso que o nosso curso, que a gente, né, a nossa mentoria, é do zero à regularização de imóvel. Não precisa ter vergonha. Às vezes os alunos falam assim, Letícia, mas eu acho que essa dúvida é muito boba, eu não vou nem jogar no grupo. Eu falei, não, joga no grupo. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, gente. Mas assim, não vou perguntar isso não, que é muito básico. Mas é o básico mesmo, que todo mundo tem dúvida. Todo mundo fala assim, gente, o que é isso? Matrícula. Aí você vai lá e põe lá a foto da matrícula. Você, é isso aqui, gente, ó, matrícula. No nosso curso tem isso tudo, gente, Exato, para vocês aprenderem, tá? exato. Não fica assustado. Eu Porque comecei faz do parte, zero né, também. Flavinha? Mas, Flávia, fala do. É isso aí. Todo mundo começa do zero, gente. Fala um pouquinho do nosso artigo, do artigo que você mandou para nós, Então, vamos a lá. respeito do que O ele é. direito imobiliário ele tem um leque enorme, né, de assuntos, de temas para tratar, e a gente que gosta tem até uma certa dificuldade de escolher. Então, o tema que eu escolhi foi a due Uhum. diligence imobiliária. Eu pensei nesse tema porque ele é o start para a gente avaliar o imóvel e ver a regularidade dele. Então, ele é um procedimento sistemático, preventivo, onde a gente vai analisar as informações, os documentos, com a finalidade de verificar a situação jurídica do imóvel, que vai ser um objeto de negociação futura, né? Por que isso? Para gerar uma segurança jurídica no nosso negócio. Não só para quem está comprando, mas para quem está investindo, ou quem vai entrar no negócio como um garantidor. Então, é muito importante que o imóvel esteja ali 100%, 100% é uma palavra muito forte, mas esteja o mais regular possível, para a gente poder chegar no cartório de notas e depois chegar no cartório de imóvel com tudo redondinho, sem exigência, né? Um outro tipo de negociação também muito comum no nosso meio jurídico é as operações societárias de fusão e aquisição, o famoso M&A, onde uma empresa basicamente vai adquirir os ativos de outra, e dentro desses ativos sempre tem imóveis, e geralmente essas empresas elas não dão muita importância para a regularidade dos imóveis. Então, é o momento que a gente vai avaliar toda a documentação e verificar o que é que tem que ser regularizado, o que é que não tem, se alguma coisa vai onerar a operação pretendida, se precisa fazer algum outro trabalho prévio. E aí, junto com o nosso direito imobiliário, é muito importante que o profissional que esteja atuando na área, ele tenha um conhecimento básico de tributário, societário, sucessões, direito de família. Porque nesse caso que você mencionou, a pessoa estava se divorciando e ela nem sabia como que o imóvel dela estava. Então, a gente precisa de ter essa noção de um pouquinho de cada coisa para poder dar o direcionamento certo. É isso mesmo, porque imagina, gente, aí ela veio me procurar porque ela quer divorciar com tudo certinho. E o marido, é aquela coisa normal, gente, é o normal, infelizmente. Mas assim, claro que a gente tem muita mulher poderosa e cada vez mais, né, Flavinha? As mulheres estão poderosas. Mas o que a gente vê normalmente aqui no cartório é que o homem vai sair de casa. Aí, já que ele vai sair de casa, ele fala assim: não, eu vou sair de casa, mas você pode ficar com a casa e com as crianças, entendeu? Tipo assim, aí é o que acontece normalmente. E aí, gente, quando acontece isso, o que vai ter? Vai ter que ter
recolhimento do ITCD, porque normalmente é a casa e um carro que eles têm só, né? Então, vai ter e tudo adquirido na constância do casamento no regime da comunhão parcial, que é o mais normal. Aí, o que vai acontecer? Se ele for deixar para ela a casa, e ele vai ficar com o carro, então ele vai... A diferença, né? Normalmente a casa vale bem mais que o carro. Então vai ter uma sessão gratuita para a esposa. E aí eu expliquei isso tudo para ela, falei que ia ter que recolher ITCD, mas que, de acordo com a legislação de Minas, poderia até ser isento, porque o imóvel não era num valor muito alto, não. Pode até ser isento e tal, e coisa. Então eu expliquei tudo bonitinho para ela, e ela entendeu. Eu falei, aí eu saiu até mais animada, sabe? Porque ela estava toda jururu lá. Aí eu falei, não, não fica assim não, porque você, olha, tem uma coisa que raramente tem aqui no Barreiro, que é casa registrada. É um papel super importante, entendeu? né, que o cartório traz junto para a sociedade para tentar resolver todos esses pepinos aí do nosso dia a dia. Não é? E aí o que a Flávia falou, gente, a gente que trabalha na regularização de imóveis, além de conhecer, né, claro, da matrícula, da transcrição, o que a gente tem que olhar na due diligence, a gente tem que conhecer um pouquinho de direito tributário, pelo menos esses impostos que incidem na transmissão de imóveis. Por exemplo, então, ITCD, que eu já falei aqui agora, ITBI, e também o tal do ganho de capital do imposto de renda, que pode mudar tudo, né, gente? Pode mudar tudo. O tal do ganho de capital. Então, isso tudo é preventivo, né? Mas, Flávia, outra coisa que eu queria falar, que a Flávia falou, olha, eu faço essa análise toda, preventiva. Nós também, tabeliães, podemos ajudar. Porque, por exemplo, acesso à CNIB, que é a nossa Central Nacional, né, de Indisponibilidade de Bens, isso não é público para todas as pessoas. Mas você vai chegar lá no cartório de notas, você pode pedir antes de lavrar a escritura, no dia que você chega com a documentação, você fala assim, olha, eu já estou com a documentação aqui para lavrar a escritura, mas olha para mim, por favor, se tem alguma indisponibilidade, porque se tiver, gente, será que vale a pena você prosseguir? Ou não? Pode ser que valha, mas você vai ter que avaliar. Então, o seu advogado, se estiver te auxiliando, ele vai ter que avaliar que processo é esse. Ah, é um processo trabalhista, mas é só a empregada doméstica dele que ele não pagou e ele está devendo só R$2.000. Beleza. Agora, se não for assim, ó, não, é da Receita Federal e ele está devendo R$1 milhão. Aí você vai pensar bem, né? Será que vale a pena prosseguir ou não, é isso, Flávia? Além desse documento que o cartório tira, a gente consegue tirar certidões tanto judiciais, cíveis, tanto pelo lado trabalhista, certidões fiscais também. Literalmente investigar a vida do proprietário para ver se a venda daquele bem pode ser considerada como uma fraude de execução, né? Porque se ele tem uma dívida enorme, tá desfazendo de um bem dele, ele não tem mais patrimônio para suprir desse bem, aquela aquisição futuramente ela pode ser considerada nula. Então, a gente faz toda essa análise não só do imóvel, claro que do imóvel é muito importante, mas dos proprietários atuais e, depender do caso, a gente também puxa o histórico de 10 anos. Então, é uma análise bem completa. Tá vendo? Eu acho que é o certo mesmo. Gente, igual o pessoal fala, que estava na mídia essa semana, não sei se vocês viram, né? Que saiu uma decisão da Vara de São Paulo falando assim, não, o cartório não precisa, ou não pode, o cartório não pode exigir certidão de débitos para poder lavrar a escritura. Ok, a gente não pode, mas você deve, entendeu? Você deve. Pois é. A gente fala assim, ó, o que a gente recomenda é que você tire todas as certidões. Gente, enxerga a situação. Não faz igual o pobrezinho que foi lá no cartório. O Flavinho até hoje me dá dor no coração quando eu lembro do caso dele. Olha só, o homem comprou do zero. E ele comprou do Zé não faz pouco tempo, não. Já faz uns 8 anos que ele comprou do Zé. Mas o Zé tinha, por sua vez, comprado de uma empresa há uns 2 anos. Então, no total, tem uns 10 anos disso tudo. E aí, essa empresa vendeu em fraude de execução. Quer dizer, já tinha débito inscrito em dívida ativa. Gente, basta débito inscrito em dívida ativa, tá? E aí, já tinha esse débito inscrito em dívida ativa e essa empresa vendeu pro rapaz, que depois vendeu pro Zé, tá bem? E aí, agora? Agora, a fazenda vai lá e não quer nem saber. Ela fala assim, essa alienação aqui é ineficaz em relação a mim e eu quero esse imóvel. É assim. Eu falei, meu Deus! Então, o Monte até comentou isso na live de ontem, né?
Ele falou, olha, gente, toma cuidado. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque essa é a atual jurisprudência do STJ. Então, quando o seu advogado fala assim, vamos fazer a análise de 10 anos, não fica achando que o seu advogado está inventando moda, não. É a isso aí. verdade, né, E Fábio? aí, já puxando esse assunto, junto com a auditoria, a due diligence, né, que a gente também chama de auditoria, além desse conhecimento de outras matérias do direito, a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho dos princípios, né? A gente entra na faculdade, tem aquele tanto de aula sobre princípio, e a gente acha um saco, ai, que matéria chata, mas depois lá na frente a gente vê a forma que é aplicável. Então, assim, no direito imobiliário a gente tem vários princípios, não, obviamente não dá para trazer todos, mas um dos mais importantes que eu trouxe no nosso artigo é o princípio da publicidade, onde vai muito nesse sentido de que eu tenho que ter todas as informações ali na matrícula para dar publicidade para terceiros, porque a matrícula ela é um documento público. Então, eu vou no cartório, solicito, e aí com aquele documento, em regra, né, na teoria, eu deveria saber tudo o que está acontecendo. Se o proprietário tem uma ação de execução contra ele, o ideal é que aquela ação de execução esteja vedada na matrícula. Se o imóvel ele tem uma servidão, é importante que essa informação esteja na matrícula, porque se eu quero construir um empreendimento, aquela servidão pode atrapalhar a construção do meu empreendimento naquele local. Então, o princípio da publicidade ele é fundamental, extremamente importante, porque é com base naquelas informações que a matrícula traz que eu vou conseguir fazer a avaliação jurídica e apontar o que eu preciso regularizar naquele imóvel que é o objeto da negociação, né? E aí, já trazendo as atualidades, né? Ano passado entrou em vigência a Lei 14.382, que ela inseriu o artigo 246 na Lei de Registros Públicos, que é a nossa 6.015, né? A lei mais importante da nossa área, onde ela fala que, basicamente, apesar da lei ter aquele rol da legislação, né, indicando todos os atos que são passíveis de registro e averbação, eu vou ter uma possibilidade de averbar qualquer ocorrência referente ao imóvel que vai alterar a situação dele ou algum direito relativo a ele. Então, com essa nova disposição, a gente abriu o nosso leque, até para argumentar com alguns cartórios que seguem à risca, né, o rol da legislação, e trazer mais ainda informações para a matrícula. Claro. Posso falar, então, um exemplo? Tem uma advogada que vai sempre lá no cartório e ela mexe muito com o uso capião. Gente, aliás, saiu a 4ª edição do nosso uso capião extrajudicial. Está lindo, olha que lindo. Mas então, essa advogada mexe sempre com o uso capião. E aí, o que ela pede? Quando ela entra com a ação de uso capião, ela pede para poder oficiar, né, para o cartório de registro de imóveis, para poder que seja averbado na matrícula a existência da ação. Super. Isso é relevante, Flavinha? Claro, né? Quem é que vai querer comprar um imóvel sabendo que tem os campeão lá, né? Não vai. Encurtar o meu trabalho de ir lá no site do tribunal, emitir uma certidão judicial indicando aquele processo, né? Ao invés de eu ter que ir lá buscar a certidão e fazer um trabalho investigativo, aquela informação já está ali na própria matrícula. Um outro exemplo, Letícia, super importante, é o contrato de comodato. Para quem não sabe, o comodato é um empréstimo gratuito. A locação, ela já tem uma lei específica e ela traz as disposições dela para averbar, registrar, né? Registrar quando tiver o direito de a cláusula de vigência, averbar quando tiver o direito de preferência. Mas o comodato é um terceiro usando o meu imóvel de forma gratuita e isso não é levado para a matrícula. Se eu quero comprar aquele imóvel e se o proprietário está de má fé, como que eu vou saber que existe um contrato referente àquele imóvel? Então, essa alteração foi de extrema importância, é muito recente, a gente não tem muitos casos em prática ainda, mas eu vendo a longo prazo, assim, eu entendo que isso vai ser muito benéfico para a gente que faz essa avaliação prévia do imóvel.
Adorei. Gente, sabe esse problema que ela falou do comodato? Eu vivo falando isso, Flavinha, porque agora tá tendo muita uso capião, o STJ toda hora solta, uso capião de imóvel de herdeiros, né? Então, o que que acontece? Morreu o pai e tinha 5 herdeiros, tá? Aí, aquele tiozinho que ficava lá, ele que cuidava de mamãe morreu, deixa ele ficar lá. Então deixa ele ficar lá e vai deixando ele ficar lá, só que ele fica com a posse exclusiva, porque é ele que cuida de tudo sozinho, ele que faz as despesas todas de manutenção, é ele que representa o apartamento lá nas reuniões de condomínio, né? Tudo é ele que faz. E aí o STJ falou que nessa hipótese cabe uso campeão. Agora, gente, se você for um herdeiro, assim, esperto, você quer ajudar o tiozinho, mas você também quer se resguardar, né? Porque o patrimônio também é seu. O que que você pode fazer? Você pode, gente, fazer o contrato de comodato e pedir para verbar na matrícula. Será que pode? Pode. Antes a gente tinha um pouco dessa dificuldade, né, com os cartórios, porque a gente tinha um rol e muita gente segue à risca esse rol. E esse artigo ele veio para poder abrir, né, o nosso leque e trazer o máximo de informações para a própria matrícula. E isso, em continuidade nessa nossa análise da matrícula, a gente traz junto o princípio da continuidade e o princípio da concentração de atos da matrícula. A matrícula nada mais é do que contar a historinha do imóvel. Antigamente, antes da 6.015, a gente tinha transcrição, que era aquela bagunça, o imóvel cada hora tinha um número de registro num lugar diferente. E hoje a gente tem um documento, que é a matrícula, que vai contar a história do imóvel. Colocar as características, limite, confrontação, tamanho da área, quem adquiriu, para quem que passou, se casou, se separou, se tem ação, se não tem, vai estar tudo ali. Então, o princípio da continuidade ele nos permite ter essa segurança e, em conjunto com a concentração de atos da matrícula, a gente consegue concentrar todas essas informações em um documento só e facilita o trabalho do advogado na hora de ir lá e buscar a regularização e do cartório avaliar isso também, tanto na escritura quanto no registro. Com certeza. Perfeito. Gente, posso só falar uma coisinha? Porque ontem uma amiga minha, tabeliana lá do Maranhão, a Juliana deve estar ainda lá no cartório dela, então ela não deve estar vendo a gente não. Mas a Ju, ela me ligou ontem falando o seguinte, olha só o caso, Flavinha, que chegou para ela uma procuração. Tudo bem. Na verdade, era um subestabelecimento da procuração. E no subestabelecimento, gente, o que é subestabelecimento mesmo? Olha só, isso é bom explicar, porque nem todo mundo sabe. Você tem a procuração, olha só, eu dou poderes para a Flávia adquirir um imóvel no meu nome, tá bem? Eu dou poderes para a Flávia, eu passo esses poderes para ela. Mas a Flávia vai viajar para o exterior, ela acabou de casar, vai passear um pouquinho com o maridão, né? Aí ela vai querer, não vai poder olhar isso agora. Então, ela pode fazer um subestabelecimento. O que é isso? Ela passa os poderes que ela tinha recebido para outra pessoa, ok? Beleza. Como a Flávia falou, gente, tem certas coisas que não estão escritas ipsis literis na lei, mas que tem como base princípios, né? E aí, olha o princípio da continuidade. E também aquele outro princípio, no sentido de que ninguém transfere mais direitos do que tem. Olha o que aconteceu com Juliana. Então, ela pegou lá a procuração e pegou o subestabelecimento. Aí, a procuração dava poderes para a pessoa representar até 2022. Aí, ela pegou o subestabelecimento, a Flavinha fez o subestabelecimento, suponha-se, que ela só tinha poderes até 2022. Mas lá no final de 2022, ela faz um subestabelecimento, passando poderes para o Rodrigo até 2024. Pode? Gente, claro que não. Aí diz ela que o povo do banco não aceitava de jeito nenhum isso que ela estava falando. Porque eles falaram assim, não, a gente sempre fez assim. Sempre fez assim. Oh, gente, eles querem saber qual o artigo da lei que fala que você não pode subestabelecer por maior período do que a procuração. Gente, pelo amor. De pelo amor. A pessoa que passou a procuração falece, né? Tem gente que pega aquilo e fica reproduzindo, fica tentando utilizar. É algo também que não pode.
Complicado. Pois é, mas isso aí, a procuração após a morte, até teve um enunciado agora, mas é exceção. Qual que é a exceção? Vamos lá. Eu tinha passado poderes para o Zé vender o meu imóvel, tá bem? Ok. Aí, o Zé foi e vendeu o meu imóvel. Rendeu, fez a quitação, tudo certinho, tava tudo lindo, maravilhoso. Na hora que ele vai assinar, eu morro. Mas já tá tudo pronto, gente. O negócio já tinha sido pago, quitado. Ele já até me passou o dinheiro. Né? Os meus herdeiros estão felizes e tranquilos lá. Mas eu morri. E aí, a procuração perdeu a validade? Gente, não perde validade. Nesse caso, não, é a única hipótese. Única hipótese. Agora, vamos lá. Né? O Zé não tinha negociado nada. Não tinha negociado, eu morri. A procuração não vale mais, gente, porque agora, né, não foi feito o negócio em vida, acabou-se, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro e que a gente tem que bater, porque mesmo, já tem até anunciado do Conselho da Justiça Federal sobre essa questão da procuração, além de doutrina vasta, né, e antiga, né, nem é nada muito novo, mas você sabe como é que é? Principalmente mineiro, né? Mineiro é um bicho conservador. Aí eles falam assim, mas onde que tá isso escrito? Tá lá no Código Civil, gente. Tá lá no Código Civil escrito, sim, né? Que ele pode apenas terminar os atos. Ele já tinha realizado o negócio, ele só vai terminar o ato porque já estava tudo certo. Então aqui é possível, tá bom? Agora, isso tudo foi para contar o caso de Juliana, então, ontem. Então, terminando o caso de Juliana, da procuração. Gente, se você vai subestabelecer, quer dizer, repassar o poder que você tinha recebido, você não pode repassar mais do que você tem. Outra coisa, se você deu poderes para a Flavinha para vender um imóvel, você não pode fazer um subestabelecimento falando que ela pode vender todos os imóveis. Ele tem que estar bem escrito na procuração, né? Constando todas as informações, porque senão o cartório barra. Cartório barra, ainda por cima que teve uma decisão do STJ há pouco tempo atrás, dizendo isso, que a procuração, que não seja para mera administração, que ela tem que ser específica. Então, não adianta chegar lá no cartório e falar assim, Letícia, eu quero de amplos poderes para vender imóvel. Não vai acontecer. Não vai acontecer, que a gente não vai fazer, entendeu? A gente não faz porque a gente é obrigado a seguir, né? O princípio da cautelaridade até, né? Então a gente tem que fazer as coisas para poder elas funcionarem no futuro, não é, e aí, seguindo essa ideia de princípios, né, Letícia? A gente tem o princípio da primazia da realidade que reflete exatamente sobre isso. Hoje, infelizmente, eu acredito que no futuro a gente chegue nesse patamar, mas hoje a gente não tem uma única plataforma onde o imóvel está registrado ali e a gente tem todas as observações, todas as informações. Não, eu vou no cartório, peço a matrícula. Se eu tenho um imóvel rural, eu vou no INCRA e pego o registro dele no INCRA. Vou na Receita Federal, pego o registro dele na Receita Federal. Se é um imóvel urbano, eu vou na Prefeitura. São documentos distintos, em plataformas diferentes, com órgãos diferentes, que muitas vezes não se comunicam, não conversam entre si. E é muito comum a gente ter informações distintas. E isso, na hora de fazer uma procuração com os poderes específicos para vender o imóvel, na hora de lavrar uma escritura para poder vender, te gera uma insegurança. Então, é muito importante que todos esses documentos, eles conversem, porque se eu tenho lá no INCRA, né, no CCIR, eu tenho um imóvel indicando que ele tem 100 hectares, e na matrícula ele tem 90, vai chegar no cartório, se passar no de notas, na hora que chegar no cartório de imóveis, ele pode pedir uma retificação diária. E aí, se eu não tenho dinheiro mais para investir naquele imóvel que eu quero, isso pode ser um gargalo, ficar parado aí e nunca mais finalizar a operação. Então, esse é o princípio da primazia da realidade, onde todos os documentos referentes ao imóvel, eles têm que conversar, eles têm que trazer as mesmas informações, né? Um ponto muito importante aqui em relação a imóveis rurais em específico é que quando eu tenho imóveis contínuos do mesmo proprietário, o meu cadastro no INCRA e no CAR e na Receita Federal, ele pode ser único.
Então, a gente tem que ficar muito atento com isso também, porque se na Receita Federal ele está indicando 100 hectares, pode ser que ele seja referente a 2 matrículas e cada uma tenha 50. E aí, eu vou adquirir uma ou eu vou adquirir as duas? Se eu for adquirir só uma, eu tenho que providenciar o desmembramento daquela declaração na Receita para poder trazer a realidade fática e aí todos os documentos daquele imóvel específico conversarem e conseguirem ir para a lavratura da escritura de forma mais redonda possível. Beleza. Ok, ó. Antes da gente ir para frente, eu vou só comentar aqui que o Souza falou que muitos cartórios não orientam as partes. Gente, já expliquei isso. As situações são diferentes. O que acontece? Tem um monte de gente que liga e fala assim: Letícia, quero agendar com você, tô com um caso complicado. Aí a gente vai, marca lá comigo. Ou então, se eu não posso atender por algum motivo, já tem algum agendamento, tem escreventes super responsáveis lá no cartório. Tem a Raquel, tem o Adriano, tem a Marília, tem todos os meninos que lavram lá, né? As meninas e meninos que ficam lá no setor de escrituras, que eles também já estão treinados para dar informações. Mas se chega a pessoa lá no cartório, isso aqui é importante, problema de comunicação. Comunicação faz toda a diferença. Você chega lá no cartório e fala assim: aqui, quero comprar esse imóvel. Não quer dar, normalmente o povo não quer dar informação nenhuma, né? A gente ainda fica perguntando: ah, sim, o senhor quer comprar esse imóvel? Por quanto? Ainda vai em mente. Gente, é tristeza isso quando mente, né? Aí fala assim: ah, eu comprei por 100, mas põe aí que eu comprei por 50. A gente, aquela coisa, né? Eu falo, já vou avisando, falo assim: olha, gente, o correto é passar pelo valor que o senhor adquiriu. Senão, depois no futuro, quando o senhor for vender também, além de ter todos os problemas que pode ter com a Receita Federal, etc., você pode ter um problema aqui também, porque o senhor vai ter problema de ganho de capital. Eu explico tudo, né? Mas isso quando a pessoa fala. Tem gente que não quer falar nada, quer fazer tudo escondido, sabe? Quer fazer tudo escondido, não quer dar informação. A gente pergunta assim: ah, pois não. E essa é a origem do dinheiro do senhor para comprar esse imóvel? Qual é? O que você tem com isso? A origem do meu... Gente, a origem do dinheiro faz toda a diferença. A gente, agora é obrigatório. Lá no cartório tem um checklist, eu tenho que perguntar, né? Qual é a origem do dinheiro? Pode ser a remuneração do trabalho, pode, mas pode ser uma herança. Se foi herança e você casou na comunhão parcial, gente, isso tem que vir refletido na escritura, a tal da subrogação. Por quê? Se você tinha uma herança e vendeu essa herança, ou então você recebeu dinheiro de herança, e agora você está comprando um imóvel, esse imóvel está entrando no lugar da herança. Então, não comunica também com o seu cônjuge, entendeu? Então, quando o pessoal do cartório te perguntar, vocês respondem, porque é importante para você. Mas tem gente que não quer falar. Aí, se ele não quer falar, o que a lei fala? Né? O que a lei determina? Que eu tenho que praticar os atos, desde que não seja nada flagrantemente ilegal, eu vou praticar o ato. Então, entendeu, Souza? Eu não sei como é que foi a sua experiência no cartório, mas realmente, se você não pergunta, você não receberá uma resposta. É apresentar toda a informação que a gente tem. A gente trabalha com grandes empresas adquirindo algumas terras e mais uma vez na área rural, às vezes chega lá e fala: ah, mas você firmou algum compromisso de compra e venda? Você tem algum documento de compra? Aí a pessoa: não tem. A gente segue a due diligence dessa forma com o que a gente tem. Mas aí, lá na frente, no meio do procedimento, surge um documento. Eu acho que o proprietário, ele começa a entender a importância daquele documento, do procedimento da auditoria, que ele está passando o imóvel dele para outro. Então, aí ele resolve fornecer esse documento para a gente. E no cartório, Letícia, eu já vi que você faz treinamento com a sua turma, né? Toda sexta-feira. Eu acho isso incrível. É isso, toda sexta-feira. Porque aí fica todo mundo no mesmo nível de conhecimento. E é chegar e perguntar e debater, isso é muito importante, eu acho que agrega muito valor para o cartório. Não, gente, esse negócio de treinamento é essencial. Apesar de que, claro, a pessoa que mexe só com autenticação e reconhecimento de firma, ele não vai saber profundamente uma questão de escritura, mas ele vai saber que existe aquilo, entendeu? Então, se ele vai para casa, aí ele sabe assim, ó, olha, isso aí tem alguma coisa.
eu vou perguntar lá para o escrevente, entendeu? Porque no cartório, né, pelo menos aqui na capital, nem todo mundo faz tudo, não tem jeito, a gente tem que Uhum. dividir as tarefas, né? Então, cada um tem um setor, outro tem outro. Mas o que a gente tenta passar? A informação global. E eu falo assim, não precisa saber de cor. Hoje em dia está tudo na internet. Fora os É, nossos e o nosso cursos código também, de os nossos normas também ele é artigos, muito tá bom, tudo na recente, internet. né, de Nosso 2020, ele código de ajuda normas. bastante nesse aspecto. Isso. Aí você vai lá e procura. Ou então você procura quem Uhum. saiba, entendeu? Por exemplo, lá no cartório, carta de sentença. Carta de sentença, gente, quem não sabe, aqui em Minas nós já podemos fazer carta de sentença. Carta de sentença faz toda a diferença. Hoje mesmo tive um caso, olha só o caso, Flavinha. Foi o seguinte: a pessoa foi registrar lá um imóvel, e aí era um que era? Ele teve que Uhum. apresentar uma certidão de óbito lá. Ele teve que apresentar a certidão de óbito. Quando ele apresentou a certidão de óbito, constava lá que o falecido era divorciado. Mas na documentação toda das escrituras estava constando que ele era viúvo. Quer dizer, a escritura parecia que estava errada, né? Porque se ele Uhum. ou ele é divorciado, ou ele é viúvo, ou será que deu para ele ficar viúvo e depois casar e ainda divorciar? Tem essa questão toda que a gente tem que analisar. Aí chegou para mim o caso, eu falei, então deixa eu analisar aqui. Aí fui eu procurar na internet. É difícil procurar esse tipo de informação na internet, né? Mas achei o tal do divórcio. Então, olha só o que tinha acontecido. A pessoa tinha divorciado, mas não tinha levado para averbar o divórcio no Ah, registro civil. Gente, se você não averba, isso não fica público para todas as pessoas. Ninguém fica sabendo que você divorciou. Porque se você divorciou, pega a sentença ou então a escritura e senta em cima dela, o que acontece? Ninguém fica sabendo que você divorciou. E se você e quiser o casar de mesmo novo, você não acontece com a consegue casar de compra novo, não. só te Bom, cortando rapidinho, o mesmo acontece com a compra do é, imóvel, né? Você comprou o imóvel, lavrou a escritura e guardou a escritura na gaveta, não adiantou em nada, a propriedade ela não foi não transmitida. adiantou nada. Uhum. Não é o princípio da publicidade que Flavinha falou no início. Então, o que eu falei com ele? E ele estava morrendo de pressa, porque esse imóvel já está vendido. Esse imóvel está vendido, Letícia, o que eu faço? Aí eu falei assim: faz o seguinte, vai lá, desarquiva o processo, traz para mim, que é processo físico, processo antigo, né? Desarquiva, traz para mim que eu faço para você de um dia para o outro. Porque o processo, quando o processo é pequenininho assim, o processo de divórcio, o que eu faço? Faço a carta de sentença do inteiro teor do processo, eu não preciso nem ficar separando peça. Vai gastar, sei lá, R$ 100. É baratinho aqui em Minas, gente. É só a cópia autenticada, tá? Aí eu faço, já leva para poder fazer a averbação no registro civil de imediato e aí já resolve. Quer dizer, em 2 dias já está resolvido. Só estou esperando chegar o processo. Mas vocês entenderam? Então a gente tem diversos caminhos para poder. Uhum. São os atalhos que vocês, sabendo da existência, vocês podem utilizar, tá? Mas voltando, ó, isso aí a gente falou de princípio da continuidade, Primazia da publicidade, tudo isso tem realidade, a né? ver, Que você porque falou, todos casou, os juntou. da primazia, pois é isso tudo. Continua aí nos Então, esses princípios, são os três Flavinha. princípios assim mais relevantes, né, que a gente trouxe. Então, é muito importante que a gente faça essa due diligence prévia, uma investigação prévia mesmo, do imóvel, dos proprietários, correr atrás de como que está. Dependendo do que for o objetivo, né, da aquisição do imóvel, é importante também que seja feita uma análise técnica, né? Se eu estou adquirindo um imóvel para fins de uma atividade minerária, eu tenho que ter análise de um técnico também. A gente não pode ficar preso só no jurídico, né? Isso é muito importante. Um caso muito comum que a gente tem também é aquisição de imóvel rural para compensação ambiental, né? A empresa tem um Ah, empreendimento e ela sim. precisa trazer contrapartidas para o município, o estado, às vezes até para a União também, e aí eles firmam um acordo para fazer uma compensação ambiental. Então, essa análise é feita em conjunta, né? Ela é multidisciplinar. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento geral dos assuntos básicos, né? A gente conversando aqui, passamos pelo tributário, pelo societário, sucessões, família, envolvendo aí falecimento, divórcio, envolve tudo. E é importante a gente também ter ciência da legislação atual, porque ela vai se atualizando, né, ao longo do tempo, e muitas vezes a gente pega coisas muito antigas.
Oh, É, demais, né? Ó, não tem área que muda mais do que o direito notarial e registral, gente. Toda hora tem novidade. Agora mesmo, esse ano, já estamos tendo que mudar tudo da adjudicação compulsória, porque saiu a lei antes sem a participação do tabelião. e como Agora que já tá tem aí a no dia a participação do dia? tabelião. A Aí vamos adjudicação lá compulsória mudar. também é algo super novo fazer isso de forma extrajudicial. Super novo. É. Começou a chegar já muito pedido para mim, mas eu sempre analiso, gente, se precisa fazer o procedimento da adjudicação ou não. Uhum. Porque se tiver a procuração, igual eu falei com a Flavinha, a procuração que a pessoa Dos fez em vida, né? valores. E o negócio também foi quitado em vida, isso. Eu posso fazer também escritura. Aí leva só a escritura a registro, vai ser mais rápido do que fazer o procedimento lá no registro de imóveis, né? Então a gente sempre fica analisando até agora. Eu sempre consegui Ah, que fazer via ótimo. escritura, sabe, Flávia? E eu tenho usado isso, tenho usado a procuração e tenho usado a nomeação de inventariante, que a maioria dos cartórios aqui de Belo Horizonte já está aceitando a nomeação de inventariante e o inventariante cumprir as obrigações do falecido. Olha que sucesso. Então, lá no primeiro mês, a gente já teve essa conversa, Uhum. eles já falaram que aceitam. É Então, o primeiro é bom referência. porque Aqui o em Belo primeiro é Horizonte é referência, né? referência. Primeiro a gente Então, tem sempre como consulta. pois é, E aí, é pode isso falar. aí. Então, gente, Não, fala. eu só ia complementar com Não, um caso concreto que a gente tem. A gente está até com um procedimento manda. de dúvida no judiciário sobre ele, né, dessa questão da mudança da legislação. Chegou para a gente no escritório uma pessoa que o pai fez a escritura, comprou o imóvel, fez a escritura, mas não levou a registro. Logo, não transmitiu a propriedade. O pai faleceu e ela não consegue prosseguir até consegue, né, por outros meios, regularizar a propriedade dela. Da casa já tem um tempo. O ideal seria registrar a escritura, fazer o inventário do pai, ela recebe o imóvel e aí fica no nome dela, ela faz o que ela quer. Só que a escritura, Letícia, ela foi lavada antes da 6.015. Tá lá como assim, Hum, vendedor, fulano de tal, residente em Belo Horizonte. Não tem nem o CPF, não tem não tem nada, nada. não tem nada. Entendi. E aí o imóvel ainda tá na transcrição, então a gente também na transcrição a gente não consegue puxar nenhuma informação. Aí eu virei para ele, você conhece a pessoa que vendeu, né? Tem algum contato? Ela, cara, tem quase 80 anos, tem muito tempo. Não tem jeito. Então, para levar registro, a gente conversou com o cartório, entramos com o procedimento de dúvida, e aí o juiz ele está nos apoiando a achar. Bom, os vendedores com certeza já faleceram pela idade, então agora a gente está tendo que ir atrás dos herdeiros para poder trazer informação e tentar regularizar a escritura, só para depois partir para a regularização da propriedade do imóvel. Então, vamos pontuar duas questões. Primeira coisa, gente, tá vendo? A legislação muda, os requisitos mudam. Faz isso, registra o mais rápido possível. Aqui no cartório, a gente sempre recomenda que lavrou a escritura, no mesmo dia a gente arremeta para o registro. Tanto porque pode surgir algum problema e tem o princípio da prioridade, né? Quem primeiro apresentar lá Exato. a registro vai ter garantido a sua propriedade. Então, princípio da prioridade. Quanto também, gente, porque evita esse tipo de coisa. Surge um novo requisito. Por exemplo, hoje em dia, você não consegue fazer nada sem CPF. Não, A ela pessoa não até tinha tinha, CPF, a como é que pessoa faz? tinha, só que o Tragédia. tabelião na hora de lavrar a escritura não era requisito obrigatório. Não constou. Não constou o CPF. Aí, para você descobrir o CPF, Pesquisa às vezes é uma judicial. luta para descobrir. Aí tem uma pessoa aqui perguntando: não cabe uso capião? Gente, caber até cabe, mas uso capião não é assim uma coisa simples, que você Não, chega e lá e vai o fazer uso uso capião, campeão, não. ele Não é é em última assim. instância. O que eu tenho para resolver antes? Eu tenho outra Exatamente. forma para resolver antes? Se eu tiver outra forma, primeiro a gente tenta esse caminho. Agora, se não tem como, se o procedimento de dúvida com o cartório, lá no juízo, não der certo, uso campeão é uma alternativa, mas uso campeão nunca é a primeira alternativa, né, Letícia? Primeira coisa,
vai te tomar muito tempo, porque mesmo sendo extrajudicial, a uso capião é um procedimento, então demora, não é uma coisa simples. Segunda coisa, tem um custo envolvido, né? Vai ter que contratar um advogado para uso capião, que é como é procedimento, então o advogado vai cobrar mais, vai ter que pagar tanto a ata notarial no tabelião, quanto o procedimento e depois as notificações todas, os arquivamentos, tudo que tiver que fazer no registro de imóveis, até o registro no registro de imóveis. Então, assim, não é tão fácil. Não cabe. Cabe no último caso. Então, a gente vai... Eu amo uso campeão, gente. Mas você acha que eu fico recomendando uso campeão? Nesse caso de Flavinha mesmo, o que eu ia recomendar? Dúvida? E vamos fazer investigação. Porque se a gente achar essa pessoa, achar os dados dessa pessoa, achar os herdeiros dessa pessoa, a gente se vira. Se a gente conseguir, vai ser ótimo. Mas se não conseguir e não tiver jeito, aí sempre tem a nossa linda uso campeão, tá? Aí o pessoal tá falando, né? Honorários para vocês. Sim, honorários para vocês mesmo, né? A Flavinha, por exemplo, falou que apaixonou pelo direito imobiliário, tanto pelos desafios que ele apresenta, quanto também pelos honorários, né, Flavinha? Os honorários são bons? O bom retorno disso é porque no judiciário, às vezes, você fica anos naquela ação e você vai receber só ali no final. E quando você tem o extra, você trabalha junto com os cartórios, você resolve mais rápido. A gente consegue finalizar, a gente vê o problema sendo solucionado. Nesse caso, a gente teve que judicializar, mas foi um caso bem pontual e que foi necessário, porque a gente não tem os mesmos mecanismos de busca que o juiz tem. Mas também é um procedimento mais rápido, não é aquele procedimento judicial eterno que não acaba nunca, né? Você troca de escritório, o negócio está lá. Não, então o extrajudicial ele te traz um retorno rápido. E aí é muito importante o advogado estar bem alinhado com o cartório, porque o cartório é nosso parceiro. A gente alinha os entendimentos e assim a gente consegue chegar na solução de um problema ali envolvendo o imóvel. É isso aí. Então, o que a Flavinha está falando, gente, e é verdade. Tudo no extrajudicial é mais rápido. Até a gente falar que não dá para fazer. Igual nesse caso. A gente fala assim, olha, não vai dar para fazer. Não vai dar para fazer? Também a solução, porque nesse ponto dela aqui, ó, tava tudo certo com a escritura, aposto que tinha pago o TBI, tava lá na assinatura, tudo certo. Só que faltava a qualificação subjetiva, né? O princípio da especialidade subjetiva. Precisava melhorar isso. Como a gente vai melhorar isso, gente? Aí vamos tentar fazer investigação. Tem até uma pessoa que fez uma live comigo o nome dele na internet é Detetive Imobiliário. Porque é isso mesmo, faz parte, né? Tem certas coisas que a gente vira detetive. Pois é. Ô, doutora Aline, vou aproveitar que a doutora Aline está online, aproveitar já fica convidada para fazer a live comigo, hein, doutora Aline? Quem sabe semana que vem. A doutora Aline também é nossa mentorada e já está com a gente há um tempo, e é lá do Barreiro, lá do Barreirão. E tem muitos casos de advocacia na área imobiliária, né, doutora? Então, tá nos ouvindo ali. Mas então, vamos lá, pessoal. Eu queria ver... Então, vamos terminar aqui. Antes de terminar, gente, eu queria falar para vocês que a nossa mentoria está com as últimas vagas abertas. Últimas vagas. E o pessoal fica perguntando, né, Flávia? É até bom explicar para todo mundo saber como é que funciona a mentoria, gente. É assim, a gente tem uma plataforma, tipo Netflix. Fica lá, um tanto de coisa já gravada. Tem aula de uso campeão comigo, tem aula de uso campeão também da parte do RI com a Dani, tem extremação com longe, princípios com longe, tem loteamento com longe, tem um monte. É todo mundo da área, né? Então a gente sempre escolhe profissionais. Tem aula de ganho de capital, que eu falei aqui no início, né? Muito importante entender ganho de capital. Então a gente tem isso tudo na plataforma lá já gravado. Além disso, todo mundo que compra essa nossa mentoria tem imersões semanais por 2 meses. É mais ou menos 1h30 a 2 horas de imersão toda segunda-feira, de 8 às 10 horas, mais ou menos, às 9h30, 10 horas. E a gente trata de casos concretos junto com os alunos. Então, os alunos entram na plataforma, né? Via Google Meet mesmo e tal, e eles podem fazer perguntas. Então, eles podem trazer casos, fazer perguntas, é bem legal. Porque hoje em dia, gente,
depois que a gente descobriu essa facilidade, por exemplo, Flavinha. Quanto tempo que eu não vejo Flavinha? Já tô vendo ela aqui, foi ótimo, né? E ela tá lá no escritório dela, lá no centro, e eu aqui no Barreiro, entendeu? Então as Letícia, coisas vou te funcionam desse confessar jeito. uma coisa. Na Bom, minha época aí, de estágio, certidão judicial para fazer auditoria, a gente tinha que ir lá no fórum pedir. Hoje é tudo online. Antigamente a gente tá tinha que ir vendo? lá. Tudo online. Pois é. Não, tem tudo sobre condomínio de lotes. Não, fala sobre essas novidades todas, gente. Aí, isso aí, tem as aulas gravadas, tem as mentorias, que são essas imersões semanais, né, durante 2 meses. Tem o grupo de WhatsApp. Gente, o grupo de WhatsApp tá bombando, que as pessoas entram no curso, já abrem um grupo de WhatsApp. E o povo entra acelerado, né? Aí já tem um monte de caso prático. Normalmente envolve muito sucessões, envolve muito regime de bens. Então, a gente também tem aula sobre sucessões, sobre regime de bens pesado, porque precisa disso, tá? Registro civil, a aula comigo, eu explico tudo do registro civil aplicável a registro de imóveis. É claro que eu não fico falando de coisa que você não vai usar, né, gente? É coisa que você vai usar. E o que mais? Se você tiver alguma questão, por exemplo, na primeira turma, o pessoal pediu servidão ambiental, que a Flávia falou, hoje em dia é muito importante isso, né? Da compensação dos créditos de carbono e tudo mais. E servidão ambiental é um tema super importante. Então, a gente foi atrás de um especialista no assunto, gravamos a aula. Outro que o pessoal pede sempre, holding de capital, holding, né, holding patrimonial. A gente foi, pegou uma profissional para poder gravar a aula de holding. E é isso, gente. Tem de tudo, tá? Quem tiver interesse, está nas últimas vagas já. Mas a gente tem que falar, porque o pessoal parece que ficou na dúvida. Como é que funciona? E, ó, quem tiver dúvida, quiser pedir lá no Instagram, o suporte manda para vocês tudo direitinho. Quais são as matérias, o que tem lá na plataforma. Ah, e outra coisa importante, gente. Vocês têm 15 dias para experimentar e se não gostar, pode sair, devolve o dinheiro, tá bem? Então, isso tudo é porque a gente sabe que é importante, né, Flávia? A gente está É, precisando de mais advogado nessa área. Tem muito imóvel para poder regularizar. E outra coisa que eu sempre falo, que quem fala de cartório, eu sei que o pessoal fala assim, porque esse cartório é isso aqui. Às vezes é porque não conhece. Então a gente tem esse mérito da gente aproximar de vocês, para vocês entenderem o nosso lado. Inclusive, eu até convido, vem um dia aqui para conhecer o cartório do lado de dentro. Gente, vocês não fazem ideia como é que essa turma de cartório trabalha. Aqui no Barreiro, é uma loucura, vou te contar. O número de pessoas que a gente atende, o número de WhatsApp que a gente responde, e é no Registro Civil, e é lá no Notas, é coisa demais. Então venha conhecer, porque o preconceito a gente só isso afasta com o quê? aí, isso Com o aí. conhecimento, né? E é isso aí. Então a gente tem que conhecer. E ó, até essa coisa assim, registro de imóveis é difícil. É difícil para quem não conhece, gente. Né? O extrajudicial, eu tenho medo de ir lá conversar com o tabelião. Ô, gente, não fica com medo. Não. A gente está aqui para isso. É para conversar. O registrador, mesma coisa. Mesmo que o próprio titular não vá te atender, eu sei que na capital é difícil conseguir o acesso assim fácil, né? De imediato com o titular, mas sempre tem um escrevente responsável pelo setor e se precisar, ele vai levar ao titular para poder Exato. agendar com vocês, entendeu? Então, isso tudo Flávia sabe, porque a Flávia fez Esse com a gente, né, o curso. curso. Eu saí da Flavinha já está faculdade e fui direto acostumada. para o curso. Eu já atuava na área, né? E é muito importante. A gente tem o grupo até hoje e todo mundo troca ideia, traz esse conhecimento. Eu atuo como advogada, mas tem pessoas que trabalham no cartório no grupo também, então é muito importante essa troca de informações. Olha, eu estou com um problema assim, o que o cartório pensa, o que eu posso fazer? Essa troca de ideias é muito enriquecedora, porque, querendo ou não, é um assunto novo, né? Ele está vindo em alta agora, nem sempre todo mundo pensa no imóvel, a gente vê grandes empresas que têm um patrimônio gigante, fala assim, aquele imóvel, deixa para lá. E aí, na hora de vender a empresa, tem que correr e regularizar tudo antes. Então, o cartório é nosso amigo. É isso aí, gente. Cartório está aqui para vocês. Eu falo sempre isso. O cartório é de vocês, é um serviço público, é uma delegação de serviço público. É prestado em caráter privado, né? Mas é uma delegação de serviço público. A gente está aqui
para vocês. Então, utilizem dos serviços, procurem o tabelião, procurem o oficial de registro. Tem dúvida? Os nossos alunos agora, além do grupo de WhatsApp, que é por 2 meses, eles vão depois para uma comunidade. Já está lá umas 100 pessoas na comunidade. E aí, na comunidade, tem tabelião, tem registrador, tem professor também, que a gente fica lá na comunidade, e tem muitos alunos. Acaba que os alunos, quando já estão mais antigos, eles já estão dando aula lá também, sabe? Já estão dando aula. Aí eles falam assim, não, isso assim é assim, 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 eu já resolvi um caso. Aí a gente só entra lá e fala, isso mesmo, parabéns. Aí o outro, aí, quando fica na dúvida, aí ele fala assim, Letícia, como é que é? Aí eu entro lá e explico, não, nesse caso deve ser assim, assado. E nem tudo tem uma resposta pronta. Às vezes tem vários caminhos. Você pode falar com o seu cliente, né? Tudo vai depender do cliente. Então, o cliente, você pode fazer por aqui, por exemplo, nesse caso da adjudicação compulsória, né? Que é novo, super novo. Você tem a possibilidade de achar os inventariantes, né? Então, uma compra e venda que foi realizada em vida, todo mundo vivo, mas morreu o comprador e morreu o vendedor. Gente, que tragédia. Ok, mas você sabe, né? Eles eram amigos, um conhece a família do outro, sabe qual que é o inventariante de um, inventariante do outro. Será que a gente não pode, com os dois inventariantes, resolver esse negócio? Pode. E depois faz o inventário. É isso. Então, faz a transferência para o espólio e depois faz o inventário. Então, tem essa solução? Tem. Mas não, eu quero tentar a adjudicação compulsória, porque é um procedimento novo, achei interessante, achei legal. Aí, quero até testar. Eu até tô doida para fazer o meu primeiro, gente. Vamos ver se uma hora dessa sai. Não, com certeza. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar, olha, esse caminho é assim, esse caminho é assado, e os custos quais são, porque os custos podem ser bem maiores ou não, né? Por enquanto, aqui em Minas, por exemplo, ainda não saiu tabela para cobrança do procedimento de adjudicação compulsória no registro de imóveis. Então, o que o registro de imóveis vai fazer? Ele não vai cobrar pelo procedimento por enquanto, ele vai cobrar a prenotação, ele vai analisar os documentos, né? Cobrar os arquivamentos devidos e tudo mais, ver se tem que fazer alguma notificação, é isso aí tudo, e no final vai fazer o registro. Então, por enquanto, aqui em Minas, pelo menos, está muito barato o procedimento, porque não tem tabela, mas pode ser que saia, né? Aí, quando sair a tabela, eu acho que agora é só para o ano que vem, né? Por causa do princípio da anterioridade, deve ser só para o ano que vem. Aí vai aumentar a oportunidade mais isso, de regularizar. Tá bom, a gente falar desse tempo. Tá aí, ué. Entendeu, pessoal? Então, olha, vamos terminando, Flavinha? Eu queria que você se despedisse, então, que já está na hora de... Eu queria agradecer pelo convite. É muito importante a gente trazer todas essas informações, né? Contar um pouquinho do nosso dia a dia, compartilhar isso com as pessoas para elas terem um conhecimento do que é o direito imobiliário, a importância dele, a importância que tem, a gente tem que ter esse relacionamento com o cartório, de estar tudo regular, tudo bonitinho, porque isso vai refletir em algum momento na vida, seja na hora que alguém falecer, na hora de pagar o imposto de renda, né? A gente tem um reflexo não só no nosso patrimônio, mas de uma forma ampla. Né? Então, fiquei muito feliz com o convite. Eu espero que as pessoas aí tenham gostado do assunto, né? Os assuntos são ótimos. Eu acho que princípios, gente, princípio é a base. Todo mundo tem que entender princípios. Igual ela falou hoje, olha, já falou da publicidade, da continuidade, o princípio da realidade. Fala mais um. Concentração dos atos na matrícula. Então, ela falou de diversos princípios que são pilares para você entender o direito notarial e registral, tá bom? Porque esse não aplica só no registro de imóveis, aplica também nas outras especialidades. Ela já está há anos, ela falou que desde 2014, desde 2014, já está na área imobiliária, né? Mas a gente tem lá na nossa do zero regularização, Flavinha, pessoas que acabaram de se formar em direito. Então, igual ela começou como estagiária, isso, a pessoa acabou de se formar, e se ela já vai para esse ramo, né, já se dedica, gente, tem muita oportunidade. Outro dia, um desses meus alunos é lá de João Molevade. João Molevade me ligaram outro dia para falar
mais de 80% dos imóveis é irregular. Mais de 80%. E aqui em Belo Horizonte é mais ou menos isso também, gente. É mais ou menos isso, 80%. Isso aí, se você não considerar a quantidade, porque aconteceu tanto falecimento com essa Covid, tem tanto inventário aí abandonado. Na hora que é a verdade, né, Flávia? Vender, fica correndo para poder tentar regularizar. E ó, imóvel regular vale mais. Então, na hora de vender o imóvel, todo mundo vai se preocupar. Ah, e se eu tivesse corrido atrás? Ah, então não corri atrás, agora vou ter que dar desconto. Então, pensa bem e vamos regularizar essa desilusão, viu, gente? A minha voz já está falhando que eu peguei uma gripe essa semana, nossa senhora. Mas vamos que vamos. Muito obrigada, Flavinha. Adorei. Nossa, inauguração do Chá com Letícia. Chá com Letícia. Semana que vem tem mais. Tchau. Tudo de bom, viu, pessoal? Beijão. Até a próxima.